Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de espectrometria atômica, hoje vou apresentar para vocês um pouco sobre a técnica de absorção atômica em forno de grafite. Então pessoal, já deixem um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda e ativem as notificações para receber futuros vídeos. Espero que vocês gostem dessa aula. Lembrando, pessoal, sempre gosto de falar isso, a espectrometria atômica vai trabalhar com átomos livres na fase gasosa. Ou seja, eu vou precisar deixar os átomos livres e, normalmente, para formar esses átomos livres na fase gasosa, eu vou precisar de temperatura. E com isso temos a equação de distribuição de Boltzmann, que me diz a quantidade de átomos, a razão dos átomos excitados pelos átomos do estado fundamental em função da temperatura. A gente sempre calcula esse parâmetro. Eu também falei para vocês, pessoal, na aula de introdução de amostras sólidas e suspensões, sobre os vaporizadores eletrotérmicos, que eram plataformas de grafite ou tântalo, que eu colocava minha amostra dentro, podia ser sólida, suspensão, até mesmo líquida, e com aquecimento eu podia levar um vapor atômico para o analisador. E na aula também eu falei que na técnica de absorção atômica em forno de grafite, ou do inglês Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry, ou a sigla GFAS, que é o mais comum, a absorção acontecia dentro da própria plataforma. Ou seja, a atenuação do feixe óptico acontece dentro da própria plataforma. Ela é o suporte para a minha amostra. Temos aqui, pessoal, um esquema em corte de como funciona um forno de grafite. O resto da parte ótica, pessoal, é praticamente igual ao modo chama. Tudo bem? Então, tem um orifício onde eu coloco minha amostra, uma solução, suspensão. Se for sólido, eu tenho que pesar e encaixar depois. E por dentro do forno passa o meu feixe óptico. Então, vai ter todo um programa de aquecimento no forno que vai gerar os átomos para deixar na forma de vapor. Notem que tem um fluxo de gás interno que ele vai ajudar a remover vapores indesejados formados durante as etapas de secagem, que eu já falo que são por quê, e também um fluxo de gás externo, que serve para refrigerar o forno entre uma análise e outra. Esse gás normalmente é argônio, mas no aparelho que eu utilizei, usava para refrigeração não gás argônio, mas sim uma mistura de água com glicerina. Então usava realmente um refrigerador aquoso para diminuir a temperatura. Tudo bem, pessoal? A maioria dos equipamentos que eu conheço, eu trabalhei com um na vida, que é esse daqui que eu estou apresentando na imagem. Mas a maioria dos que eu conheço, eu já vi alguns comercialmente, usam o automostrador e ponteira. O automostrador, esse carrossel aí, pessoal, não sei se são familiarizados. Ele tem vários equipamentos que tem ele, não é só exclusivo for em grafite, mas ele tem um esquema de sensores que identifica a posição, então ele é numerado. Então cada cavidade, vocês podem ver, é um número, uma posição que eu posso identificar no meu software depois. Então na posição 1 eu tenho minha amostra, na posição 2 tem um branco, na posição 3 tem o curva padrão. E ele também conta com a ponteira, que é esse pequeno bracinho com realmente uma canulazinha, que vai usar para pipetar a amostra. Então ele tem todo o sistema de bombas que controla o fluxo pipetando pequenos volumes. Em forno de grafite, pessoal, se eu não me falar a memória, eu usei muito pouco esse aparelho, usei umas 3 vezes na minha vida só, mas eram 10 microlitros de solução que era aspirada por essa ponteira. Inclusive, desse equipamento aqui, a ponteira vinha junto com um agitador ultrassônico, para, no caso de trabalhar com suspensões, eu suspender novamente, deixar o melhor possível a distribuição das partículas sólidas no líquido, para ser melhor reprodutível a alicotagem. Tudo bem, pessoal? Então, esse carrossel gira, a ponteira vai até a posição que eu determino. Posso, por exemplo, na posição 1 eu tenho um ácido, que é meu branco. Na posição 2 eu tenho meu padrão 1.
na posição 2, padrão 2, assim por diante. Compreenderam, pessoal? Ele vai girando e alicotando. Tudo isso, pessoal, é bom alinhar, porque de vez em quando umas quedas de energia podem acabar perdendo o alinhamento dos sensores. Então a gente sempre acaba alinhando antes da análise para garantir. Então o braço vai, né, com a ponteira, puxa um pequeno volume da minha amostra ou da minha solução padrão e leva para dentro do forno, que também precisa alinhar para garantir que a solução seja colocada o mais próximo possível da plataforma de grafite. Essa plataforma de grafite é chamada de grafite pirolítico, ou seja, tem um tratamento térmico nele para suportar altas temperaturas. O legal, pessoal, pelo menos no aparelho que eu utilizei, é que eu podia fazer a curva com uma solução padrão só. Eu podia dizer, olha, na minha posição 1 eu tenho o ácido nítrico, que é meu branco. Então, na hora de fazer o branco, ele puxava 10 microlitros de solução 1. Levava para dentro do forno. Agora, na posição 2, por exemplo, eu tenho a minha solução padrão. Então, para fazer o primeiro ponto da curva, por exemplo, você pode pegar 9 microlitros do branco e 1 microlitro do meu padrão e injetar. Então, ele faz a autodiluição. Isso melhora um pouco o resultado da curva analítica, porque daí a diluição mantém o erro constante, né? Porque o erro da própria ponteira do automostrador. Eu já vi a gente fazer assim, pessoal, a gente reclamar que é errado fazer assim, ele tem essa opção. Tudo bem? Então, aí é a gosto do freguês. Eu lembro que eu não fiz dessa forma quando eu trabalhei. Eu fiz uma curva analítica e mandei ele cotar sempre 10 microlitros de cada solução. Gosto de cada um. O importante, pessoal, é como é feito o aquecimento das plataformas grafite. As primeiras plataformas grafite, o aquecimento era feito pela, chamamos de longitudinal, ou seja, pelo longo do tubo eu aplicava uma diferença de potencial nas extremidades e isso causava aquecimento em toda a plataforma. Só que por estar aplicando nas extremidades, eu tinha esse gradiente de temperatura dentro da minha plataforma, o que fazia com que a solução ficasse mexendo dentro do forno, dentro da plataforma. Não era legal, isso causava muito problema de repetibilidade da minha análise, ou seja, era difícil repetir o resultado com essa plataforma. Tanto é que, pessoal, acho que nem vende mais equipamentos de absorção atômica, com forno de grafite, que o aquecimento seja longitudinal. Agora os vaporizadores hidrotérmicos eu não sei, mas para forno de grafite, absorção atômica em forno de grafite, eu não conheço um equipamento que trabalhe mais com aquecimento longitudinal. A principal tipo de plataforma é a transversal, onde a diferença potencial é aplicada lateralmente agora à plataforma de grafite, ao tubo de grafite, e isso reduz esse gradiente de temperatura. A temperatura fica mais constante no decorrer da plataforma, e isso melhorou bastante a reprodutibilidade e a repetibilidade dos resultados de absorção atômica. Só que não era tão reprodutível. O que ajudou bastante foi a chamada plataforma de Lvov. Boris Lvov foi um pesquisador russo que praticamente revolucionou a espectrometria atômica em forno de grafite. O que é a plataforma Lvov? É a segunda plataforma aqui dentro da plataforma do forno. Se você pegar um forno de grafite comercial, você vai observar que dentro dele tem uma outra plataforma. Ela pode ser móvel ou fixa, até canaleta ou não. Isso ajuda bastante a concentrar mais ainda a solução dentro do forno, fazendo com que a repetibilidade melhorasse bastante. Então, esse é um corte, né, de um pedaço de um forno. Eu usava um exatamente igual a esse quando eu fiz as análises, com aquecimento transversal e a plataforma de Lvov, a reprodutibilidade dos resultados era muito alta. Então, isso tornou a técnica viável.
O Boris Lvov, se não me engano, é vivo até hoje, inclusive, tá? Ele ainda não está mais atuante, mas eu ouvi falar que ele foi dar palestras em congressos. Bem, então hoje comercialmente eu só conheço plataformas de grafite para espectrometria de absorção atômica em forno de grafite dessa forma. Tudo bem? Aquecimento transversal e a plataforma de Lvov. Dessa forma, a solução fica mais concentrada no centro da plataforma e melhora, então, a formação da nuvem atômica dentro da plataforma. Essa plataforma pessoal, no total, deve ter no máximo uns 2,5 cm de comprimento. Tudo bem? O importante, pessoal, é que para trabalhar com espectrometria de absorção atômica em forno de grafite, toda análise vai ter que trabalhar com um programa de aquecimento, que vai ser mais ou menos como funciona esse gráfico aqui. Tá temperatura e tempo com unidade mais sem valores, eu vou explicar por quê. Observe que tem inicialmente um aquecimento e uma primeira patamar. Nós chamamos isso aí de etapa de secagem. Então, vai aquecer a temperatura ambiente até 100 a 130 graus Celsius para remover o solvente. A água, a solução ácida, até mesmo solventes orgânicos, né? Dá para usar solvente orgânico para forno de grafite usando a plataforma de secagem dessa forma aqui. Bem, então isso eu vou remover o solvente. Alguns programas usam até duas etapas de secagem, uma 100, uma 120, uma 130, depende do tipo de amostra e do analito, tudo bem? Mas sempre vai ter uma etapa de secagem em torno de 100, lembrando que 100 graus é a temperatura de ebulição da água. Depois, um outro aquecimento em outro patamar, nós chamamos então de pirólise. Então, vai de 100 a 130 até valores de 1200, 1500. Para quê, pessoal? Nessa temperatura eu começo realmente a decompor o resíduo sólido formado. Então, eu vou decompor, por exemplo, eu trabalhei com uma suspensão, então tem um pouco de matéria orgânica. Então, nessa temperatura de 1200 a 1500, começa a formar os óxidos, né, dos meus analitos, e também removo matéria orgânica, começa a formar CO2, ou então metano, espécies voláteis, volatilizáveis, deixando o meu analito mais concentrado. Queimei a amostra, basicamente, para assim dizer, pessoal. Posteriormente, pessoal, um terceiro patamar, que é agora a temperatura de atomização, que pode variar de 2.200 a 2.500 graus Celsius, bem, que é o período onde acontece realmente a análise. É nessa janela de intervalo aí, que pode ser 5 segundos, tudo bem? Então, nesse momento, meus átomos vão todos para a forma de vapor atômico, e nesse período que o equipamento registra a atenuação da radiação eletromagnética. Tudo bem, pessoal? Observem que a temperatura sobe de uma vez. Nós chamamos isso de rampa de aquecimento zero, ou seja, em 0 segundos, a temperatura tem que ir aí de 1.200 a 1.500 até 2.200 a 2.500 graus Celsius. Por isso, pessoal, a eletrônica é muito delicada dos aparelhos de absorção atômica, em especial essa parte de aquecimento. Tudo bem, pessoal? Então, em todo esse intervalo, é só nesse momento que o equipamento registra a atenuação da radiação eletromagnética. Lembrando, pessoal, então, que vai gerar um sinal transiente. Vai aquecer, os átomos vão passar para a fase vapor, vai ter um aumento na população de átomos, depois uma queda, porque como está constantemente passando gás, esqueci de comentar isso, embora nesse momento eu corte o fluxo de gás, pelo menos no aparelho que eu usei, então os átomos vão subir e diminuir. Dessa forma, o sinal vai ser um sinal transiente. Eu vou trabalhar com área integrada, não com absorção simples, atenuação simples. Tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, voltem na aula de introdução de amostras sólidas.
O último patamar, pessoal, que é uma etapa de limpeza, pode variar de 2.800 a 3.000 graus, depende do analito, depende da amostra, para remover qualquer outro resíduo presente da minha amostra anterior. E por fim, uma temperatura de resfriamento, uma etapa de resfriamento, que aí sim, ou o uso ergônico, como eu comentei, ou o sistema de água com glicerina, para retornar de 3.000 à temperatura ambiente. Tudo bem? Então, essa última etapa é resfriamento. Então, a gente programa isso sempre, tá, pessoal? Como saber? Bom, o aparelho que eu utilizava, né, um Perkin-Elmer A600, dizia, para analisar ferro, o ideal é ser uma temperatura de aquecimento de secagem tantos graus, de pirólise tanto. Então, mas a gente sempre otimizava esses valores, pessoal. Principalmente quem trabalhava muito com o foco da tese era a técnica, a gente dava uma otimizada. Ou seja, ajustava para obter os melhores valores. Como eu falei, pessoal, eu não pus unidade. Mas todo esse programa eu tirei, né, os valores de tempo, mas todo esse programa que eu coloquei, na hora de criar o gráfico, isso aí são 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Ou seja, eu fiz uma análise em 1 minuto, que é a maior desvantagem do forno de grafite. Nós chamamos que é uma técnica de baixa frequência analítica, ou seja, a análise é demorada. Em 1 minuto, eu posso fazer 5, 6 análises no modo chama, eu fiz uma análise só no forno de grafite. Tudo bem? Então ele tem uma grande vantagem, como eu não tenho a perda da nebulização, então eu consigo trabalhar com situações muito mais baixas comparado ao modo chama, a análise é mais lenta. Então tudo depende de qual que é o objetivo para que você quer usar a análise. Análises de rotina normalmente não são boas para forno de grafite, porque é demorado. Análises eventuais que dependam de baixa concentração, que necessitem de baixa concentração, mas vou fazer só 2, 3 amostras, aí tudo bem, eu posso utilizar o forno de grafite. Agora, se eu quiser uma baixa concentração, um baixo limite e tenho muita amostra, aí o ideal é partir para um ICP. Tudo bem, gente? Porque o forno de grafite fica inviável. Imagina 100 amostras, 100 minutos, são quase 2 horas de análise. Enquanto 100 amostras no modo chama, ou até mesmo no ICP, pode levar de 15 a 20 minutos. Entenderam, pessoal? Então, é uma técnica bem legal, só que tem essa limitação que torna a análise demorada. Por ter o carrossel, tem isso também, não precisa ficar observando o tempo todo a análise. Eu posso deixar a análise rolando e fazer outra atividade e retornar, só dar uma monitorada, ver se aconteceu algum problema durante a minha análise. Mas se eu souber também a diluição correta das amostras, para não estourar a curva analítica, então eu posso deixar rodando enquanto faço outra atividade. A última coisa para vocês, pessoal, que tem os modificadores químicos, que são soluções normalmente de nitrato de paládio, nitrato de magnésio ou de hidrogênio fosfato de amônio. Inclusive, você pode comprar soluções já prontas para absorção atômica. Você pode colocar Matrix Modifier, né, que é o nome em inglês, e alguns sites da Aldrich, da Merck, já fornecem soluções prontas em ácido nítrico, que é o principal solvente para análise de absorção atômica. Eles têm como função aumentar a volatilidade de interferentes durante a pirólise, a etapa de pirólise, diminuir a volatilidade do meu analito durante a pirólise e aumentar a volatilidade do analito na temperatura de atomização. Tudo bem? Existem outros? Existem, mas os que eu mais vi trabalhar são esses 3 compostos químicos. Tudo bem? Então, eles podem ser usados combinados ou individualmente, depende do analito. Como eu falei, no manual disco é o mais recomendado, mas também você pode otimizar, porque normalmente essa recomendação é só para a solução aquosa, que eu passei antes da minha amostra uma decomposição total, removi praticamente toda a matéria orgânica antes da análise. Então, eu utilizo solução.
mas eu não quero fazer uma decomposição, vou trabalhar com suspensão. Então, se eu não me engano, para arsênico e fonalito que eu fiz no começo do meu mestrado, mandava usar o nitrato de paládio. Eu podia ter feito uma otimização, ver se o nitrato de magnésio ou fosfato de ácido de amônio, né, o de hidrogênio fosfato de amônio, dava um sinal melhor. Ou uma combinação deles também podia fazer, podia estudar isso. Como não era o foco da minha tese, da minha dissertação de mestrado, no caso, então eu parti para o padrão mesmo. Tudo bem, pessoal? Mas como eu falei, no manual do aparelho que eu utilizei dizia qual que era o ideal. Então eu colocava lá no carrossel, podia falar, na posição 20 eu tenho um modificador químico. Eu dizia para o equipamento, você vai puxar 2 ml do modificador, ou 3 ou 5. Tudo bem, pessoal? Daí ia, né, o bracinho ia mexendo no carrossel, né, na verdade o carrossel girava para uma determinada posição, o braço ia até lá, puxava a líquido e levava tudo para dentro da plataforma de forno de grafite. Tudo bem? Daí ela homogeneizava durante a secagem e decompunha durante a pirólise e atomizava durante a atomização. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado, tenha ajudado você a entender um pouco melhor como é que é a absorção atômica em forno de grafite. Vai ser uma aula só, porque na próxima aula eu vou falar interferências. Essas interferências são meio comuns ao forno de grafite e ao chama. E também falar um pouco do corretor de fundo de Zeeman, também, que é mais normal para forno de grafite, mas também pode ser aplicado em modo chama. Tudo bem, pessoal? Então, por favor, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, isso ajuda bastante ao crescimento do canal para melhorar a visibilidade do vídeo. Também siga o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Dúvidas, pessoal, podem ser deixadas aqui no comentário ou enviadas por e-mail no e-mail que é semdúvidas@gmail.com. Espero ver vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau.